Pessoas que não mudam. Em Jeremias 13:23 está escrito: Porventura pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Existem pessoas que não mudam, seja em sua maneira de ser, em suas opiniões, em seu modo de viver. Existem pessoas de índole boa que ajudam seus semelhantes e procuram viver uma vida de retidão. Contudo, existem pessoas que são más, algumas em nível maior, outras em nível menor. Já existem pessoas que se tornam más por força de circunstâncias da vida, por uma perda, uma decepção. Aqueles que não mudam nos lembram da fábula O Escorpião e o Sapo. É uma fábula sobre um escorpião que pede a um sapo que o leve através de um rio. O sapo tem medo de ser picado durante a viagem, mas o escorpião argumenta que se picar o sapo iria afundar e o escorpião iria se afogar. O sapo concorda e começa a carregar o escorpião, mas no meio do caminho, o escorpião de fato ferrou ao sapo, condenando ambos. Quando perguntado por que o escorpião havia picado, o escorpião responde que esta é a sua natureza e que nada poderia ser feito para mudá-la. Na história da humanidade, vemos exemplo de pessoas más que se transformaram e passaram a fazer o bem, assim como existiram aqueles que eram maus e com sua maldade levaram milhões à morte. Foram tiranos, déspotas, assassinos cruéis, traidores de suas famílias e de sua própria pátria. Sei muito bem que o terrorista para alguns pode ser considerado um libertador para outros. Quantos não foram massacrados nas revoluções, nas guerras e até em inquisições religiosas? Muitos morreram e mataram em nome de Deus. Muitos foram conduzidos por líderes que achavam que estavam certos em suas opiniões e foram seguidos pelas massas. Massas que, ao se colocarem contra os ideais tirânicos, sofreram por meterem-se em guerras com as quais, em grande parte, não concordavam. Foram líderes que tiveram conselheiros cujos conselhos não quiseram seguir, pelo contrário, mataram os conselheiros por não aceitarem seus conselhos. Mas quero me ater a personagens bíblicos, vendo em suas vidas exemplos, para com eles aprender que precisamos reconhecer que mudanças são necessárias. Lembremos de Acabe, marido de Jezabel. Essa história está no livro de 1 Reis 16, 29 a 34 e 1 Reis 17 a 22. O capítulo 16 nos mostra como era Acabe em 1 Reis 16, 30. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Ele casou-se com a filha do rei de Sidom, 1 Reis 16, 31. Como se fora coisa de só menos, andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Sidom é uma cidade da região da Fenícia. Ela era muito má e trouxe o culto a Baal para Israel, contaminando não apenas ao rei Acabe, mas toda a nação. Muitos atribuem a Jezabel toda a maldade do seu marido. É claro que ela teve grande participação em muitas das suas mazelas. Contudo, ao observarmos o que nos diz o versículo 30, vemos que ele já fazia o que era mal perante os olhos do Senhor. Foi admoestado várias vezes por Elias, viu uma seca que durou 3 anos e 6 meses, viu a destruição dos 450 profetas de Baal e a resposta de Deus ao fazer descer fogo do céu, mas nem assim, vendo o que Deus fez, ele mudou sua maneira de viver. Ele não mudou. E o que não falar de Saul, que foi colocado como rei de Israel, mas que tinha inveja de Davi, chegando até a querer matá-lo mais de uma vez? 1 Samuel 8 a 31. Saul foi ungido rei de Israel quando o povo pedia um rei para Deus. Ele foi vitorioso em várias batalhas, teve um reinado abençoado. Saul profetizou no meio dos profetas, 1 Samuel 10. Foi tocado pelo poder de Deus, foi usado por Deus, contudo, ele ousou oferecer sacrifícios no lugar de Samuel, 1 Samuel 13. Poupou a vida dos inimigos que Deus determinara a extinção total, 1 Samuel 15. Tentou matar a Davi por inveja, 1 Samuel 19, pelo fato dele estar se sobressaindo diante do povo. Ele chegou a procurar uma médium em Endor, o qual havia sido proibido por Deus. Finalmente, ele suicidou-se jogando-se sobre sua espada, 1 Samuel 31, 4.
Saul viu o poder de Deus manifestado em sua vida, mas ele queria estar sendo visto como único. Ele poderia aliar-se a Davi e expandir seu reino, pois Davi era um guerreiro que vencia todas as batalhas. Mas ele, desde o início, demonstrou que não queria dividir o carinho do povo, queria ser único. Teve a oportunidade de mudar, mas apesar de tudo que viu e fez através do poder de Deus, não mudou sua maneira de ser. E o que não falar de Gideão, que recusou-se a governar sobre o povo depois da vitória sobre os midianitas, com 300 homens, conforme Deus lhe ordenara, Juízes 6-8. Ele sempre foi medroso e mesmo diante da vitória incrível dada por Deus, ele não teve coragem para governar o povo. No fim, mandou fazer uma estola sacerdotal de ouro e colocou na cidade de Ofra, e como o povo se prostituiu após ela, Juízes 8:27. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e à sua casa. O que não falar de Herodes Antipas, que mandou matar a João Batista, Mateus 14:1-12. Ele foi admoestado por João Batista várias vezes porque estava tendo uma união ilícita com sua cunhada e ainda dá a entender que desejava a sua sobrinha. Esta, após dançar instada por sua mãe, pediu a cabeça de João Batista. Herodes obedeceu, pois havia dado sua palavra que daria o que ela quisesse. E não podemos esquecer de Agripa. Quando o apóstolo Paulo estava diante dele defendendo sua fé, em determinado momento ele teve que mandar o apóstolo parar de falar e declarou em Atos 26:28. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? Por pouco. Agripa ouviu o plano da salvação falada por Paulo e não deixou-se persuadir, recusou a salvação para a sua vida. Na realidade, ele não queria mudar, como muitos não querem, pois agrada-lhes continuar no tipo de vida na qual se encontram. Como vemos, existem pessoas que não mudam sua maneira de pensar e, em consequência, sua maneira de ser também. Contudo, existem pessoas que mudam sua maneira de pensar e de ser. Olhamos a vida de Jacó, por exemplo. Ele enganou seu irmão e depois foi enganado pelo tio, ao qual enganou depois. Mas no momento em que ele teve um encontro com o anjo do Senhor, tudo mudou em sua vida. Gênesis 32:22-32. Mudança de vida. Quantos não foram transformados ao contemplar o poder do Evangelho em suas vidas, levando à risca os ensinamentos de Cristo? O que não falar de Paulo, outrora chamado Saulo, que teve um encontro com Deus? Atos 9:1-9. Anteriormente, ele perseguia e matava os cristãos, mas, ao ter um encontro com Deus, sua vida foi transformada de tal maneira que de perseguidor passou a ser admirador e, em consequência, perseguido. Paulo escreveu a maior parte das epístolas do Novo Testamento. Seus ensinamentos moldaram a igreja em seu nascedouro. Nem mesmo os apóstolos que estiveram com Jesus, andaram com ele, comeram com ele, foram tão transformados